compra nenhum curso de marketing digital, tráfego pago, gestão de tráfego. Você vai se arrepender. A Valeu. Terra tem 4,5 bilhões de anos, mas a nossa espécie não tem nem 1% disso. Mesmo tendo pouco tempo, mudamos praticamente tudo por aqui. Sejam bem-vindos à História da Humanidade em 15 minutos. A história da humanidade em 15 minutos. Tô curioso, velho. Tô curioso. Vamos ver o que ele vai Fala, falar galera, aqui. beleza? Bom, eu sou o Lucas Humano Marques. Opa, galera, Daniel, História Molo. E você já parou pra pensar em como a gente chegou até aqui? Tipo, como a gente surgiu, como foi o começo de tudo? De primatas nas savanas africanas a seres conectados por inteligência artificial. E tudo isso aconteceu em um piscar de olhos na escala cósmica. Tudo começa há cerca de 7 milhões de anos, com os primeiros hominídeos, como os Sahelanthropus tichadenses. Esse primeiro hominídeo ainda andava de forma bípede. Nunca porém ouvi falar. desajeitada. Alguns anos se passam e surgem espécies como os Australopithecus. Lembra da famosa Lucy, que viveu há 3,2 milhões de anos? Pois é, Já ouvi falar dessa Lucy já. ela pertencia a essa espécie. Depois vem o Homo habilis, há 2,4 milhões de anos, que já usava ferramentas simples. Aí depois o Homo erectus aparece e começa a caçar em grupos e até mesmo migrar para fora da África. Foi o Homo erectus que dominou o fogo. E podemos dizer que o fogo foi tipo a nossa primeira grande tecnologia. Tudo mudou depois disso. Comida cozida, calor, proteção. E mais tempo livre para pensar. E com suas migrações, o Homo erectus espalhou nossos genes pela Ásia e Europa. E depois de muitos ramos evolutivos, chegam os Homo sapiens, por volta de 300 mil anos atrás, lá na África. E também haviam outros, como os Neandertais, os Denisovanos, mas foram os Homo sapiens que continuaram evoluindo. E outra coisa que Neandertais. Já ouvi falar desse grupo já. evoluiu junto com a humanidade foi a calvície. Você sabia que mais da metade dos homens vai ter Ó, queda de cabelo até o... Aí já apareceu barbudo já, ué. Daniel tava sem barba. Apareceu barbudo. Vou pular aqui, gente, porque eu não preciso Ou seja, disso. quase metade do preço. Link na descrição e QR Code aqui na tela. Sua autoestima e seu cabelo. Graças a agradecem. Deus. Valeu, manual. E agora vamos voltar para o vídeo. Por volta de 70 mil anos atrás, algo muda. O cérebro humano passa por um salto gigantesco. Começamos a criar mitos. Como cooperar- que? 70 mil anos atrás, 70 algo muda. mil O cérebro anos. humano passa por um Olha. salto gigantesco. Começamos a criar mitos, cooperar em grandes grupos e sonhar com o futuro. Esse período é o que os cientistas chamam de revolução cognitiva. Foi quando começamos a fazer outras coisas, contar histórias, imaginações, mitos e nos organizar como uma sociedade. E foi assim que viramos uma espécie dominante. A arte nessa época já rolava. Várias pinturas nas cavernas. Figuras abstratas. Nossa, cara, mas se eu vou puxar esse, falou que de milhões de anos atrás, ué. Cara, isso é. Nossa, isso é. Não, mano, o que aconteceu em 70 mil anos? 70 mil anos pra cá? Para a humanidade ter mudado tanto, assim, ter ficado tão inteligente, tão avançada. Porque, pensa só, de 2 bilhões para 70 mil é muito tempo, entendeu? É muito tempo mesmo. Pra falar a verdade, eu não acredito que a gente viveu milhões de anos, não. O ser humano, né? Não sei, eu posso estar totalmente errado, né? Também nunca estudei isso aí pra poder saber, mas eu não acredito que a gente viva, enfim, milhões de anos, não. É vida após vida, da chuva. Acredito que a gente deve viver, a humanidade aí deve ter máximo uns 20, 30 mil anos. Não acho que, agora, os dinossauros eu já não sei, mas o ser humano em si, desde o primeiro ser humano até hoje, acho que pra mim é no máximo uns 30 mil anos. Mas posso estar totalmente errado, né? Tipo, eu nunca estudei história, nunca estudei, sei lá, a humanidade pra saber, né? Sol. Ou seja, galera, a arte rupestre é muito mais antiga do que a cidade, por exemplo. E foi nesse momento também que a gente começou a ser mais perigosos. A gente não caçava só com lança, mas também com ideias. E em 50 mil anos, os Homo sapiens já tinham se espalhado para vários lugares do planeta, da África ao Alasca, e eles iam de jangada, a pé, tudo na base da teimosia. Tô cansado de ficar aqui e quero explorar outros lugares. Vou falar. Aos poucos foram chegando na Austrália, na Europa e depois nas Américas. Mas uma das maiores viradas mesmo, uma das maiores revoluções, aconteceu Cara, entre eu sempre fico curioso pra saber, assim, como é que foi pra reprodução, assim? Como é que descobriu? Porque, assim, tem a história que a Bíblia conta e tem a história que a ciência conta. E eu acho que bate muitas vezes, né? Mas tem coisas que não batem. Como é que foi o sexo, por exemplo? O primeiro casal que teve um filho. Como é que descobriu que conseguia gerar um outro ser humano? Como é que foi isso aí? Como é que foi? em 8 mil e 5 mil antes de Cristo. Estamos falando da famosa Revolução Agrícola. A gente para de correr atrás da comida e começa a fazer a comida vir até a gente. Deixamos de caçar para agora coletar. Com isso, começaram a plantar trigo, domesticar animais e também foram se criando vários problemas. Isso porque a humanidade agora tinha muita comida armazenada, podendo abrigar assim mais pessoas. E mais pessoas geram aldeias, cidades, leis e problemas. Por volta de 3.500 a.C., a roda Não sei o quê. E problemas. surge, pouco antes da escrita e da Idade do Bronze. E podemos dizer que isso também foi um grande marco tecnológico. Só que, no início, a roda não foi feita para transportar coisas, mas sim como ferramenta para criar objetos de barro. E somente depois que ela foi Muito usada, tempo depois, que foi usada para conseguir transportar coisas. Foi mais ou menos Ó, 100 anos teve depois que a roda foi falou criada, junto. que alguém teve a ideia de usar ela com eixos para criar carrinhos e carroças. e isso, galera, simplesmente Nossa, é bem melhor, bem mais rápido, ué. Esse som é hora de play e uso.
Cassino. revolucionou tudo. E também foi por volta dessa época, um pouco depois, que surgiu a escrita. Mas ela não era poesia. Ela foi criada, sabe pra quê? Pra taxar a população, literalmente. Como havia muito estoque de comidas, o governo queria ter um controle dos grãos, dos tributos, do estoque. Então a escrita foi criada para criar impostos, boletos, algo para a contabilidade. E com a escrita desenvolvida para tributos, novas leis foram surgindo e assim nasceu o Estado, templos e também exércitos. E isso acabou criando o poder e também a hierarquia, que causou ainda mais problemas. Como, por exemplo, as guerras e as doenças. Por volta de 3300 a.C., começa a Idade do Bronze. Foi quando aprendemos a misturar estanho com cobre para criar o bronze. Um metal um pouco mais nobre, mais forte, mais durável. E isso muda praticamente tudo. Ferramentas, armas, construções. Impérios como sumérios, egípcios e hititas começaram a crescer com essas novas tecnologias. E o bronze então vira símbolo de poder, de avanço e também, como já falamos, de guerra, deixando as batalhas e os conflitos mais complexos, mais sofisticados, O bronze permitiu a criação de armas e armaduras, mais resistentes. e acabou aumentando assim as estratégias militares e, consequentemente, mais violência. E depois da pedra, do cobre e do bronze, veio um material que mudaria tudo: o ferro. O ferro já existia na natureza, mas era difícil de dominar, só com temperaturas muito altas, algo que ainda não sabiam. E quem conseguiu esse domínio do ferro primeiro foram os hititas, lá na Anatólia, atual Turquia. E eles guardavam essa técnica como segredo de Estado. E quando esse segredo vazou, foi uma revolução. Ferramentas ainda mais duráveis, armas ainda mais letais, e assim Caraca, os caras estavam escondendo ouro, pô. começa a Idade do Ferro. O Se os ferro, impérios já né? eram fortes com bronze, imagina com o ferro. Impérios mais fortes, guerras mais intensas, e depois disso o mundo nunca mais foi o mesmo. Na verdade, cada etapa o mundo vai mudando, né? Em poucas palavras, quem dominava o ferro dominava a guerra. E quem dominava a guerra dominava ali seu Mundo, né? território. O war, o warzinho, né, da vida. E o ferro, obviamente, não foi usado só pra guerra, né? A agricultura evoluiu bastante. Novas ferramentas, enxadas, arados, equipamentos muito mais eficientes. E a Idade do Ferro foi o que impulsionou o crescimento dos reinos, fortaleceu exércitos e preparou o terreno para o surgimento de grandes impérios clássicos. Como o Império Romano e o Império Persa. Persa, gregos, romanos, maias, chineses. Cada um com sua particularidade, deixando uma pegada cultural no mundo. Idioma, arte, construção, organização social. E esse momento foi conhecido também como o período clássico, marcado pelo desenvolvimento da filosofia e da arte. Mas também as guerras não paravam, estando presente cada vez mais. As chamadas de religiões organizadas também surgem nesse período. É claro que sempre houve religião, desde a pré-história, mas foi ali que as coisas começaram a ficar mais estruturadas. Os gregos vêm com a filosofia, a democracia. Foi na Grécia também que nasceu a ciência, com Pitágoras, Hipócrates, Arquimedes. Mas a ciência ainda era restrita, coisa de elite ou protegida pela fé. Essa então foi uma época de impérios, conquistas, mas também de ideias que moldam o mundo até hoje. Com a queda de Roma, entra a chamada Idade Média. A Idade Média foi marcada por castelos, cruzadas, reinos fragmentados. Na Idade Média, a maior parte das guerras foram guerras entre eles mesmos. Sim, sim. E não conflitos Internas. de outros Não, impérios. A guerras galera tava internas. entrando em crise, tá ligado? Ficando maluco. E nessa época, o domínio da fé era quase absoluto sobre a razão. A Europa mergulha em feudos, a igreja fortemente domina. E no meio disso tudo, tivemos a famosa peste bubônica, que dizimou a Europa e enfraqueceu o sistema feudal. E com isso, Cara, eu nunca entendi com as máscaras, essas máscaras. domina. E no meio disso tudo, tivemos a famosa peste bubônica, que dizimou Essas aqui, olha que máscara mais esquisita, cara. a Europa e enfraqueceu muito o sistema feudal. esquisito. E com isso, milhões de pessoas acabaram indo de Elvis. Cerca de 1/3 da Europa foi Foi de Elvis. Muito boa. dizimada. E o que potencializou esse problema foi a densidade populacional e as condições precárias de higiene. Muita gente morando próxima uma da outra, acumulando muito lixo, e faltas de saneamento básico ajudaram a proliferar essa doença, que era transmitida por ratos e pulgas infectadas. E a sociedade então começa a mudar à força. E mesmo no meio de todos esses problemas, coisas boas estavam aparecendo. Universidades surgem, saberes antigos são preservados, o comércio cresce e as cidades ganham força. E uma nova classe social começa a aparecer, a burguesia. E com essa nova classe social, vem o investimento à arte, ao conhecimento, à ciência e também o questionamento. Só que, galera, enquanto a Europa tava ali, né, toda problemática, em outros lugares do mundo, como por exemplo o mundo islâmico, era o centro do saber, tendo medicina, álgebra, astronomia, tudo isso, galera, estava ganhando muita força por lá. E a China também estava bombando. Literalmente, né? Surgindo invenções como pólvora, papel, bússola, tecnologias que o Ocidente só foi conhecer muitos anos depois. E voltando na Europa, enquanto a peste destruía tudo, a sociedade começava a questionar o que tá acontecendo, qual que é o meu propósito, preparando assim o terreno para o renascimento. No século XV, o Renascimento reacende a chama do saber. Interesse na arte, ciência, experimentação e também explorações. As pessoas então começam a se questionar, por que acreditamos nisso? O que existe fora da Terra? E foi nesse clima que surgiram invenções como telescópio, estudos sobre o corpo humano, sobre anatomia e também novas teorias sobre o universo. O homem deixava de ser só uma criatura e começava a tentar entender o Criador. Pela primeira vez em séculos, a dúvida era bem-vinda e o pensamento ganhava coragem. Não era só mais obedecer e aceitar. Agora o ser humano tinha que duvidar, testar, imaginar. E com novas ideias surgiram novas tecnologias, novos mapas e os povos começavam a olhar para o mundo como algo explorável. E aí nesse momento vieram as grandes navegações. Novas rotas, novos continentes, novas riquezas. As grandes navegações então ligavam continentes, ideias, mas também espalharam doenças, escravidão e mais guerras. E depois dessas grandes navegações, muita coisa mesmo aconteceu. Tivemos a criação da imprensa, da reforma protestante. E aí que aconteceu a Revolução Científica, que começou Já estudei um pouquinho de reforma protestante na igreja já, quando eu gostava muito da igreja, sabe? Aí eu fiz um curso de 9 meses, um curso de teologia. A gente estudou, assim, várias áreas da teologia, que é o estudo sobre Deus, né, basicamente. Aí, tipo assim, a gente estudou como interpretar a Bíblia, estudou a história da igreja, estudou... aí, na história da igreja, a gente estudou sobre reforma protestante e tantas outras coisas. Foi muito interessante. Deixa eu só ver que mandaram mensagem pra mim aqui. Pronto, já vi já.
começou a mudar a nossa forma de entender tudo. Nesse período também surgiu o iluminismo, que colocou a razão no centro de tudo, no centro dessa história. Newton explica a gravidade, Darwin propõe a Como? evolução. Iluminismo, que Iluminismo. colocou a razão no centro de tudo, no centro dessa história. Newton explica a gravidade, Darwin propõe a evolução. A humanidade Newton. começa a entender como ela própria Lá surgiu. no meu curso de eletrotécnica, a gente estudou um pouco sobre Newton, as leis de Newton e tudo mais. Isso é interessante. É muita coisa, né? Então, tipo assim, se me perguntar agora o que você estudou sobre Newton, eu estudei as leis dele, né? Lei da inércia, ação e reação, e tem uma outra lei que eu não lembro o que é. Mas, tipo assim, quem é Newton? Eu sei que ele foi um físico, né? E aí, as leis dele revolucionou a física, mas eu não sei muita coisa não, sabe? Tipo, porque é muita coisa que estuda lá no curso. A ciência ganha força de verdade. Passamos a entender o mundo com fórmulas, experimento e observação. Ideias iluministas começam a ganhar formas, liberdade, razão, igualdade. Essas ideias alimentaram revoluções pelo mundo. Primeiro a América, depois a França, e depois chega a revolução que mudaria o mundo de vez, a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial. Primeiro a vapor, depois a eletricidade, tudo muda. Agora temos indústria, produções em massa, cidades gigantescas e o surgimento do capitalismo moderno. Trens, fábricas, cidades. O mundo ganhou um novo ritmo, mais rápido, mais urbano e também mais poluído. E é assim que a humanidade entra Mais no século poluído. XX, acelerado como nunca antes. Um planeta que nunca mais será o mesmo. O século XX já começa com o quê? Com guerras, e guerras mais brutais. 2 guerras, bomba atômica, aniquilações em massa. Mas também vieram muitas coisas boas, como as revoluções, invenções, vacinas, antibióticos, voo, rádio. Infelizmente, né, velho? Guerra gera. Infelizmente, né? Guerras, dificuldades, momentos de crise, assim, que acabam gerando. Infelizmente, né? Acaba gerando muitas coisas boas, infelizmente. Né? Você pode ver que muita coisa boa surgiu depois de conflitos, enfim. É aquela coisa, né? Como é que é? Tempos difíceis geram homens fortes geram tempos fáceis geram homens fracos. Enfim, sei lá, mas enfim, tá querendo dizer que o tempos fortes geram homens fortes, né? Então é tipo mais ou menos isso aí. Homens fortes, eles têm que se adaptar, têm que evoluir e acaba que criam algo para poder facilitar a vida deles naquela época difícil. Rádio, cinema, computadores. E em 69 o ser humano pisou na Lua. Isso com menos tecnologia que um celular hoje. E enquanto a tecnologia disparava, o mundo começava a repensar em o que é justiça, o que é liberdade, igualdade, surgindo assim direitos civis, lutas contra o racismo e também contra a desigualdade. E depois disso, computadores, internet, Celulares ou smartphones. biotecnologias, redes sociais e agora, inteligência artificial. Oi! Sim, a sua nota do Enem dos últimos 10 anos pode te garantir até 100% de bolsa na Anhanguera. Na modalidade semipresencial. Hoje, galera, vivemos a era digital, onde a internet conecta tudo e todos. E parece que estamos vivendo cada vez mais no futuro. E, inclusive, eu acho que a gente até mudou dessa área digital aí, tipo, sei lá, de 2013, 14, de 2018 pra cá, realmente mudou o consumo da internet, sabe? Eu não sei dizer quando, mas, por exemplo, a internet começou a popularizar em 2000 pra frente, vamos supor, né? Volta de 2000. Então, assim, já fazem 25 anos já desde que a internet começou a popularizar. E, assim, eu fui ter internet em casa de verdade mesmo, em 2014, 13, 14, que eu fui ter internet em casa, modem. Antes disso aí eu não tinha, não. Eu usava um modem da Vivo, assim, ó, que você conectava no computador, um chip dele dentro, você tinha que colocar crédito. Nossa, era horrível. Ai, assim, tempo bom de lembrar, mas, nossa, era muito ruim a internet. E aí, tipo assim, começou a popularizar, e eu acho que nesses 25 anos, a internet começou a popularizar de 2000 pra frente, vamos botar aí, mas em algum momento mudou, tá ligado? De 1.0 passou pra 2.0, tá ligado? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, eu acho que de 2015, 12 pra cá, realmente começou a mudar. E 2018, 19 pra cá, 20 por aí que teve um 3.0 também, sabe? Nessa área digital. E aí, 2024, 25, aí já mudou de novo o consumo da internet. Eu quero dar um estudado sobre isso aí, ler algum livro, assim, tem que ser um conteúdo denso, né? Porque às vezes ver vídeo assim é muito superficial, né? Tipo, então eu gosto de ver uma coisa mais com conteúdo, né? Pra poder entender mais profundamente o assunto. Em um século, fizemos muito mais do que em toda a nossa história de vida. Só que como vocês aprenderam, quando vem muita coisa boa, também acaba trazendo vários malefícios. E a conta ambiental começou a chegar. E atualmente o nosso planeta tem mais de 8 bilhões de pessoas. E os dilemas só aumentam. Pandemia, aquecimento global, ética da tecnologia. Desigualdade, problemas mentais e muito mais. Nunca mudamos tanto em tão pouco tempo. E pela primeira vez, as nossas mudanças estão também mudando o mundo. Mudando o clima, paisagem e até mesmo as espécies. E talvez até mesmo o nosso próprio futuro. Hoje vivemos em o que os cientistas chamam de antropoceno. A época em que o ser humano é a principal força geológica do planeta. Capaz de fazer o que ele quiser com ele, seja por bem ou por mal.
animal. E agora qual será o próximo passo da humanidade? Ir para outro planeta? Editar o próprio DNA? Se fundir com uma máquina? Ou quem sabe viver em equilíbrio com o planeta. A história da humanidade é cheia de caos, genialidade e reviravolta. Mas relaxa que ela ainda não acabou, ela ainda tá sendo escrita. E o que a gente faz hoje vai definir o que vai ser o próximo capítulo. Então aproveita esse pequeno espaço no tempo da nossa história e deixa o seu like aqui embaixo. Oh, mas, eu lembro com isso. Se você é não sei o quê, deixa like seu joinha. Eu gostava dessa época aí. Mas é verdade, velho. Como é que vai ser o próximo passo aí? É um tempo, velho, que, tipo assim, a gente precisa resolver problemas de verdade mesmo do planeta, né? Por exemplo, tem muito lugar passando fome, muito país passando fome. Então, assim, eu acho que quando resolver esse problema em outros países, né? Aí sim a gente pode dar, é, sei lá, aí sim a gente pode voltar os olhos. Mas enquanto tem gente passando fome, enquanto não tem água chegando em todo lugar, enquanto não tem saúde chegando em todo lugar, não tem hospital, não tem posto de saúde, não tem UPA nos lugares, em todos os lugares do mundo, ou pelo menos assim, 90% dos lugares, 80, 90%, aí, assim, enquanto não tiver isso aí, é tirar o olho de qualquer outra coisa e voltar para esse aí, sabe? Enquanto o pessoal não tiver educação, não tiver educação no Nordeste, no Sudeste, em todos os lugares do Nordeste, todos os lugares do Sudeste, em todas as cidades, em todo canto, entendeu? Não precisa ser literalmente todo canto, mas assim, tem que ser pelo menos 90% do país tem que estar constituído dessas coisas, segurança. Então, assim, eu acho que tirar o olho dessas paradas, assim, e voltar o olho pra isso aí, sabe? Porque enquanto os caras estão indo pra lua, estão, sei lá, pensando em coisas super avançadas, tem, tipo, se você for pra vários cantos aí do Brasil, a água chega aqui? Chega não. Tem hospital aqui? Não. Tem que ir pra cidade vizinha. Luz? Não chega luz aqui. Sabe ler? Não sei ler, entendeu? Então é complicado, cara. Muito problema pra poder resolver, pelo menos aqui no Brasil. E eu acho que em muitos lugares do Brasil afora aí. Mas é super interessante ver esse vídeo aqui, viu? Gostei. Achei que, sei lá, ia ser ruim, mas gostei.